Pois não, veja só, eu conheci o Paulo Freire nos Estados Unidos. Eu era professor da UNB, estava fazendo meu doutorado na Universidade de Illinois, tinha contato com a secretária do Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas, por carta, e soube que ele ia à Universidade de Michigan. Isso foi em 1978, eu não lembro mais um mês, mas foi aí pela metade do ano. E através dessa secretária eu consegui agendar uma conversa com ele. Eu estava nessa época, eu já tinha terminado meus créditos e eu estava trabalhando no desenvolvimento da redação da tese. Então eu fui para Michigan, a Universidade de Michigan em Ann Arbor. E lá ele estava recebendo um título de doutor honoris causa pela Faculdade de Educação e ia ficar lá uma semana ou perto disso, vários dias, e eu fiquei sabendo pela secretária dele, essa Irmela Boller, de que ele teria as tardes livres. Então eu combinei uma tarde, fiz uma lista enorme de perguntas. O que aconteceu foi que essa conversa foi uma conversa muito agradável. Eu estava tentando trabalhar um aspecto, né, do trabalho dele que não tinha sido explorado, não era ainda explorado, que era a contribuição que ele podia dar para o debate sobre comunicação e sobre cultura. Isso interessou muito a ele. E também, como tinha muito tempo que ele não vinha ao Brasil, eu estava no doutorado desde a metade de 1976. Portanto, tinha 2 anos, mais ou menos. Mas no início do ano eu tinha vindo ao Brasil. Então, ele queria conversar sobre o Brasil e tal. Então, depois desse primeiro contato, ele sugeriu que a gente encontrasse de novo, porque ele ia continuar lá, né? Em Ann Arbor. Aliás, o campus da Universidade de Michigan, lá em Ann Arbor, é um lugar muito agradável, muito bonito no verão, não sei se foi no verão ou se foi na primavera. E aí nós encontramos de novo e a partir daí, isso foi em 78. No ano seguinte, eu voltei para Illinois e ele voltou para Genebra. Eu terminei a tese, defendi a tese e tal, em setembro de 79. E no final de setembro, início de outubro, eu voltei para o Brasil. Voltei para a UNB. Né? E nessa época foi aprovada a lei de anistia. Então, a possibilidade do Paulo voltar ficou concreta. Né? Ele veio ao Brasil uma vez em 79 ainda, né? E depois retornou definitivamente no ano seguinte, 1980, que eu me lembro aí pela metade do ano. Em 1980, eu não tenho aqui de cabeça, né? Mas o que é certo é o seguinte, em 80, eu sei que o Paulo veio uma primeira vez aqui a Brasília, e eu posso até ter me encontrado com ele, mas não tenho um registro maior disso. Mas em 81, com certeza, né, ele veio aqui, não sei convidado por quem, porque nós não tínhamos como convidá-lo, mas nessa época eu dava na pós-graduação da educação um curso em conjunto com a pós-graduação da comunicação, que éramos eu e a professora Helene Barros, 81. Eu acho que esse curso foi dado 2 vezes. Foi dessa experiência que saiu esse trabalho que você conhece, que recuperou, né, uma série de fotos sobre a experiência de Paulo Freire em Sobradinho, não sei se também no Gama, mas era uma série de fotos, e esse grupo fez um trabalho que foi inclusive apresentado num seminário que teve aqui em Brasília, se não me engano, em 82,
promovido uma frente cultural de Brasília. A liderança dessa frente era de uma jornalista formada na UNB, não sei se a essa época ela já era formada, a Maria do Rosário Caetano, que foi minha aluna e de quem eu sou amigo até hoje, que publicou recentemente um livro de memória sobre o movimento estudantil na UNB. E neste seminário, eu não me lembro mais de todas as pessoas que estiveram nele, mas eu e a Helene com certeza estivemos lá, saiu uma pequena publicação e tal, né? E o Paulo não veio nesse seminário. Mas, pelo menos essa vez, 81 e tal, 82, aí, quando esse curso com a Helene estava acontecendo, ele veio aqui, embora não tenha sido convidado pela UNB, né? Ele teve contato com alunos, com professores, etc. E aí, ainda em 85, houve uma situação que eu não me lembro mais a data, mas é fácil verificar, em que o Paulo veio a Brasília, se reuniu com os alunos, e por solicitação dos alunos, ele fez uma palestra sobre Amílcar Cabral, lá na Faculdade de Educação. Essa palestra foi gravada, foi transcrita pela professora Laura Coutinho, e depois, inclusive, foi publicada num livro, depois que o Paulo faleceu, a Anita Freire organizou um livro, um de vários, né? E publicou essa palestra, que é uma referência sobre o pensamento de Paulo a respeito do Amílcar Cabral, que não tinha. E nesta palestra, ele abre a palestra contando que nós estamos aqui em 85. A reitoria da UNB tinha mudado. E ele conta, no início da palestra, que tinha vindo antes a Brasília, tinha ido inclusive a UNB, mas, eu não me lembro se foi essa a expressão que ele usou, mas ele fala que tudo era meio clandestino, porque ele não era uma pessoa bem-vinda. Aí a situação mudou completamente, porque essa fase de transição foi superada, houve o primeiro reitor que foi eleito, né, pelos 3 segmentos, que foi o Cristóvão Buarque, e o Cristóvão convidou o Paulo para ser membro do conselho da fundação da Universidade de Brasília. Então ele veio várias vezes a Brasília. Todas as vezes que ele veio, eu não me lembro data tal, né? Mas todas as vezes que ele veio, a gente tinha contato e ele, com toda certeza, teve várias vezes com alunos da UNB, tanto na comunicação quanto na educação, só que eu não tenho mais, eu não sei mais, né? Assim, Agora, tem uma coisa que eu não falei, que é quando, agora eu não me lembro mais se foi 81 ou 82, o Paulo tinha estado aqui em 1980, muito rapidamente, de uma noite para uma manhã. Ele participou de um evento que estava acontecendo no Hotel Nacional e se hospedou lá e foi embora, né? Isso, inclusive, foi registrado pelo Correio Brasiliense. Ele deu uma entrevista no Correio Brasiliense e tal. Mas depois ele veio uma outra vez. Eu não me lembro se ele veio com a Elza ou não, não me lembro. Mas eu me esperei no aeroporto, etc. E ele tinha falado comigo, né, que tinha umas coisas que ele queria fazer. Porque foi a primeira vez que ele veio como se fosse um visitante, né, revendo Brasília desde 64. Tinha quase 20 anos. Né? Então, ele falou que queria voltar na quadra, né, lá na frente do bloco, onde ele tinha ficado escondido, né, durante um mês e meio, mais ou menos, em 1964, na casa de um deputado federal, o Luiz Bronzeado, que eu não esqueço o nome, que era amigo dele desde a infância, lá em Recife, e embora um apoiador do golpe de 64, o acolheu na casa dele, né, junto com a Elza, que, se não me engano, os filhos já tinham
voltado para Recife, e ele queria ir lá. Eu me lembro que a gente foi de carro para ele ver lá o bloco, era no início ali da Asa Norte, onde tem uns blocos, ainda hoje tem, né, que são os blocos da Câmara dos Deputados, onde moravam os deputados. Né? Ele queria também, isso também eu nunca esqueci, porque nesta primeira viagem ele quis saber se ainda existia, etc., um quiosque, um lugar onde ele fazia refeições, né, que era um quiosque que, segundo ele, existia ali hoje é Avenida das Nações, né? Ou naquela época era Avenida das Nações e hoje é L4, mas é uma pista dupla que hoje tem ali, mas naquela época não era assim. Naquela época era uma pista só. E numa curva bem acentuada que tem ali, que dá a entrada para o setor de clubes, ali é sul ou norte, eu nem sei ali, onde tem o clube da aeronáutica, tem o clube da imprensa, naquela norte, né? Norte, exatamente, ali já é norte. Ali, ele falou, não, é fácil de encontrar, porque tem uma... Eu não me lembro mais como é que foi, mas ele tinha uma referência que era uma árvore antiga, grande, que tinha lá e tal. Nós fomos lá. Só que tinha árvore, mas não tinha mais. 20 anos depois, ele devia ser um quiosque, mas me disse ele que na época que ele trabalhava no MEC, ele e outras pessoas da equipe gostavam de comer nesse lugar. O que não era infrequente naquela época, né? Você imagina, na década de 60, Brasília, né? Logo no início da construção, tinha, como ainda hoje tem alguns desses lugares, né? Na Vila Planalto e tal. E a outra coisa que ele queria era comer comida nordestina. E eu me lembro que nós fomos, e outras vezes que ele veio aqui, várias outras vezes que ele veio aqui, a gente retornava lá no Chique Chique, que é o mais antigo aqui de Brasília, da 108, ali na frente da igrejinha. Ele gostava lá, ele adorava essas coisas, né? Comer comida, carne de sol, etc. Então teve esses episódios e da passagem aqui de Brasília, foi isso. Depois que ele entrou no conselho da fundação, ele veio várias vezes. Eu sei, me lembro que teve uma dessas vezes, já depois do falecimento da Elza, portanto, 87 ou 88, que ele se hospedou na casa da professora Helene Barros. E aí em 79, se não, 70 não, 89, né? Ou 90, por razões dos envolvimentos que ele estava tendo em São Paulo, ele não pôde continuar mais no conselho. Então aí as vindas dele aqui ficaram mais escassas, né? Aí na década de 80, nessa época em que ele estava aqui no conselho, várias vezes, eu diria assim umas 3, 4, 5 vezes que eu fui a São Paulo, ele gostava, era uma coisa, isso é muito nordestino, eu acho, né? São muito acolhedores, gostavam de ter gente na casa. Ele morava numa casa que era uma casa que tinha um quarto de hóspedes e tal. Então, eu fiquei várias vezes lá nessa casa. Pois essas idas, eu conheci Elza, na verdade, lá em Michigan, porque a Elza foi a Michigan, estava em Michigan. Então, na segunda conversa que eu tive com ele lá, a convite dele, a Elza estava presente. Então criou-se aí uma relação, né? E com essas idas a São Paulo, a Elza era uma pessoa muito acolhedora, muito simpática, muito agradável, eu gostava de conversar, e ela preparava ela cozinhava, preparava a comida que o Paulo gostava, tinha um feijão que ele gostava de comer e tal. E houve uma coincidência, que eu falo disso até hoje com certo
uma certa emoção, porque quando ela faleceu, nos 2, 3 dias anteriores, eu estava em São Paulo. E, por coincidência, eu estava lá na casa deles. E eu me lembro perfeitamente bem, e o Paulo lembrou-se disso algumas vezes, em que a gente conversou depois, que no dia, na véspera, na verdade, do dia em que ela faleceu numa madrugada. Mas no dia anterior, foi em outubro, eu não me lembro a data, mas tem aí um depoimento que eu dei, 25, 26 de outubro, não sei. Eu não tinha nada para fazer programado na parte da manhã, e tinha um voo para Brasília, tipo assim, na hora do almoço, um pouco antes ou por aí. E eu passei a manhã sentado, nessa casa que eles moravam, tinha uma copa que era ligada à cozinha, assim, então tinha uma mesa grande que eles almoçavam. Eu fiquei sentado nessa cozinha e ela estava fazendo a comida, e a gente conversou fraternalmente, né, e tal. Depois eles me levaram no aeroporto, porque eles gostavam, o Paulo gostava disso, eles tinham uma Belina nessa época, se eu não me engano, e tinha um motorista. E o Paulo falava que gostava de dar uma voltinha de carro. Então eles me levaram no aeroporto nesse dia. Eu tinha dormido lá, acordei de manhã ali e tal, fiquei, não me lembro mais se eu almocei ou não, mas eles me levaram no aeroporto e eu vim embora para Brasília. E no dia seguinte, cedo, bem cedo, a Madalena me ligou dizendo que a Elza tinha falecido. Ela usava um marca-passo, né, e teve um problema lá de noite e ela faleceu. Eu até hoje, esse troço é um troço terrível, né? Me dá vontade de chorar, porque quem é que podia? E ela tinha 70 anos. Né? Os padrões de hoje, uma pessoa jovem, né? E ela faleceu. Isso foi um golpe terrível para o Paulo, né? Porque o Paulo era muito ligado. E ela tinha ajudado tremendamente o Paulo, né? Desde o princípio, ela era professora primária e não só foi uma companheira, no sentido mais amplo, né? Mãe dos filhos de Paulo e tudo mais, mas ela era uma pessoa com quem Paulo discutia o que fazia, né? Os textos que elaborava e tudo mais. Então, foi uma perda imensa. Paulo demorou muito a recuperar. E ele sentiu demais isso, né? E chegou a desanimar, de não ver perspectiva de continuidade das coisas, e foi um período complicado. Isso foi 86, né? Segundo semestre de 86. Por coincidência, no ano seguinte, na segunda metade do ano seguinte, no segundo semestre de 87, eu já tinha um ano sabático programado. Então eu fui para os Estados Unidos. Voltei lá para a Universidade de Illinois, onde eu tinha feito doutorado. Eu tinha combinado lá um pós-doutorado e tinha um vínculo com um compromisso de dar algumas aulas especificamente sobre as coisas que eu trabalhava, etc. E, inclusive, o meu ex-orientador era, na época, o diretor do instituto lá de pesquisa em comunicação, onde eu tinha feito o doutorado. Então, eu fui muito bem acolhido e tudo mais. Nessa mesma época, o Paulo passou um período nos Estados Unidos que eu não me lembro mais o tamanho, né? Mas a base dessa estada dele nos Estados Unidos foi na Universidade do Tennessee, onde estava aquele professor, que eu esqueci o nome agora, mas eles estavam gravando um livro juntos, né? Mas nessa época também Paulo teve uma homenagem a Elza em Los Angeles, que o Paulo participou. Eu sabia que ele estava nos Estados Unidos, né? Tinha contato. E então eu propus lá a esse meu ex-orientador, que era à época o diretor do Instituto de Pesquisa em Comunicação e que tinha interesse no Paulo Freire,
para a gente convidá-lo para ir lá. Então nós o convidamos, ele estava no Tennessee, que não era uma viagem longa. Eu me lembro que ele não queria, ele estava ainda muito sofrido, né, com a morte de Elsa. Você vê que demorou isso, né? Mas ele aceitou, ficou uns 2 ou 3 dias lá, nós conversamos, andamos, visitamos, jantamos na casa desse orientador. Isso foi no segundo semestre de 1987. Né? Eu fiquei lá até a metade, mais ou menos, de 88. Eu não sei quando o Paulo voltou, mas ele não ficou esse tempo todo lá. E quando ele voltou, ele casou-se com a Anitta. Né? Que eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo depois que eles se casaram. Pois é, isso eu escrevi eu não sei se eu dei para você, eu escrevi um livrinho que chama Parceiros de Caminhada, que é um livro de memórias. E eu fiz o contrário do que geralmente se faz. Em vez de fazer um livro na primeira pessoa, eu nasci, eu morei, eu estudei, eu casei, eu não sei o quê. Eu fiz um livro sobre as pessoas que eu achava que tinham sido importantes na minha vida. Então eu escolhi 20. Desde a infância, tá? E uma dessas pessoas, evidentemente, o Paulo Freire. Porque o Paulo não é só a questão de eu ter trabalhado o pensamento, né, a obra e a prática dele, do ponto de vista acadêmico, de ter feito uma tese de doutorado e depois ter escrito coisas e livros, etc. Não é só isso. Porque o Paulo era uma pessoa que ninguém ficava imune ao contato com ele. Porque ele era um sujeito muito generoso, muito acolhedor, o que eu já falei aqui prova isso, inclusive na casa dele. Eu também tive a oportunidade de recebê-lo aqui na minha casa, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que o Paulo era uma pessoa... Para mim foi muito importante o testemunho que ele dá, e eu falo isso, eu vou te dar esse livro, eu falo isso neste depoimento, o testemunho de cristão que ele dá. Porque ele não era um homem religioso no sentido tradicional. Ele não era um cara que tinha uma paróquia que ele frequentava e tal. Mas ele tinha que ele falava que era um companheirismo, né? uma amizade com o Cristo. Né? E é muito interessante isso, porque ele discutiu essas coisas com várias pessoas, por exemplo, como Darcy Ribeiro, né? que não acreditava na transcendência e tudo mais. Então, não é o caso aqui agora, mas eu falo sobre isso, né? dos depoimentos dele, que ele fala do encontro dele, por exemplo, que muita gente perguntava ou o acusava de ter usado teorias marxistas e tudo mais, né? E ele dá vários depoimentos falando que o encontro dele com Marx, de forma alguma, atrapalhou o encontro que ele já tinha antes, a camaradagem, ele usa essa expressão, a camaradagem que ele já tinha com o Cristo. Que é o contrário, né? Porque o Cristo o levou para ver o outro nas favelas, nos mucambos e tal, e Marx deu a ele os instrumentos para entender por que aquilo acontecia. Então, para mim, isso foi uma coisa que marcou completamente minha vida, porque eu tenho uma origem também de ação católica e tal, mas eu não sou um católico no sentido tradicional, né? Mas eu tenho esse compromisso que eu identifico como sendo aquele compromisso que o Paulo expressou, né? Isso é uma coisa. Então, para mim, é uma referência, né, de vida, né, de opção, de compromisso com certas coisas, né? E essa opção cristã, né, que eu também tenho, dentro dessas características, né, muito vinculada à ideia da teologia da libertação, então, tudo isso que o Paulo Freire tinha um compromisso, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, do ponto de vista
da contribuição que eventualmente eu possa ter dado para a área da comunicação, dos estudos, né, de comunicação e cultura, até hoje, tantos anos depois, porque a minha tese de doutorado foi defendida no segundo semestre de 79, então tem 44 anos, né? Se eu não estiver errado na conta aqui, mais de 40 anos. Até hoje eu me surpreendo, às vezes, como esse livro que foi publicado em 2021, descobrindo coisas, né? E acho que tem muita coisa para ser descoberta, né? Eu acho que o Paulo, de fato, ele... Aqui também, acho que não é o caso aqui, mas sem querer, o Paulo fez, quando ele foi para o Chile, né, ainda na década de 60, ele fez uma crítica às teorias que prevaleciam naquela época, que instrumentalizavam toda a ação da extensão rural. Ele fez uma crítica aguda, né? Humana, humanística, sem ser um camarada que era um teórico da área de comunicação, né? Mas, na verdade, ele faz essa crítica muito com base na teoria do conhecimento, porque ele era um filósofo, né? E essa crítica foi tão profunda que ela é válida até hoje. E foi a partir daí que foi possível reconstruir uma certa ideia de comunicação, né? Que é uma comunicação libertadora, que vem junto com uma análise da opressão, né? Porque isso é antes da pedagogia do oprimido. Então, e isso tem tudo a ver com uma perspectiva da ambiência cultural onde os oprimidos viviam, que os mantinham oprimidos, né? Embora o Paulo nunca tenha elaborado, ele nunca escreveu um texto sobre a cultura do silêncio, né? Mas, né, aí é uma questão de garimpar, não é um verbo bom para ser usado nesse nosso tempo, né? No tempo dos Yanomamis aí, mas uma das coisas que eu fiz foi garimpar essa ideia, né, no trabalho dele e tentar construir alguma coisa sobre cultura do silêncio, né, que é o que está nesse último livro. A ideia de comunicar, a palavra comunicação, na sua origem, ela tem uma ambiguidade de significado, porque ela pode ser vista num polo, que é o polo da raiz da palavra, né? Comum, que é compartilhar, ter junto, e num outro polo, que é a ideia de transmitir. Tem nada a ver com ter junto, né? Que é a ideia da comunicação de massa, que você tem um emissor, inclusive essa ideia de emissor e receptor é uma ideia que vem das máquinas, né? O outro recebe passivamente. E o Paulo, nessa crítica que ele faz da extensão rural, ele faz a crítica exatamente optando pelo significado da comunicação no polo do comum, do compartilhar, do ter, né? Que envolve a cultura, os hábitos, a coparticipação, ao ter junto, né? Levar o outro em conta e aprender um junto com o outro. A ideia de educação também problematizadora e não bancária, está tudo aí, né? E então foi isso aí e como eu já disse, a cultura do silêncio é o espaço da não comunicação, né? Onde é a comunicação no polo do transmitir por excelência. Agora, hoje, eu falei durante muito tempo que o Paulo teorizou a comunicação digital antes de vivê-la, porque quando ele morreu não tinha o que temos hoje, né? Ele morreu em 97. Mas certamente as distorções que acontecem hoje no campo da comunicação digital aproximam muito, apesar da possibilidade tecnológica que existe de todos se manifestarem, mas na realidade o controle de
Primeiro, de algumas poucas empresas, Big Techs, né? E segundo, no espaço das redes, o controle de alguns grupos, né? Que emitem para muitos, mesmo com a interação deles, mas inclusive usando distorções na comunicação e comunicação falsa, fazem com que essa comunicação que apareceu para muita gente como uma esperança de democratizar, de liberar, de possibilitar isso e aquilo, é verdade que muitas coisas são possíveis, mas na prática ela se aproximou muito da própria ideia do transmitir antes da comunicação dos meios de comunicação de massa tradicionais, né? Então eu acho, obviamente, que o Paulo teria muitas críticas a fazer a isso.